Preste atenção nesse caso, viu? Parece coisa de cinema. Um filme de terror, literalmente. Eu não queria nem estar na pele dessa família. Veja, uma criança de apenas 3 anos de idade, imagine a situação. Some. Ela sumiu da creche onde estudava. A família, desesperada, corre para todos os lados em busca da criança. E o que acontece? 12 horas depois, a criança é simplesmente encontrada dentro da própria creche. Mistério isso, hein? Que coisa! Quem vai trazer os detalhes desse quebra-cabeças difícil de encaixar as peças é a repórter Sara Medeiros. Acompanhe. Pois é, Tiago, é uma história recheada de mistérios, né? Como é que uma criança de apenas 3 anos de idade simplesmente evapora de dentro da creche que fica localizada aqui no bairro São Conrado, a creche Júlio Prado Vasconcelos. A mãe da criança, felizmente a criança hoje pela manhã, né, apareceu, a mãe da criança está aqui com a gente, já prestou um boletim de ocorrência. Conta pra gente como foi toda essa agonia, Gislane. Bom, a minha menina foi pegar ele às 5 horas, quando chegou lá o vigia simplesmente disse que o menino já tinha entregue ele às 2 horas da tarde. Ela voltou para casa e me esperou chegar. Quando chegou, a mãe, cadê Graça? O homem disse que já tinha entregue o menino. Foi quando eu se juntei lá. Primeiro comecei a procurar pela redondeza. Depois, como a gente não achou, eu consegui o contato desse vigia. Pedi para ele vir abrir a caixa para ver se a criança estava e o menino não estava lá. A gente rodou tudo e o menino não estava. Quando foi hoje de manhã, 6 horas da manhã, fui lá para ela me explicar o que tinha acontecido com o meu filho. Ele estava lá sentadinho comendo uma bolacha e a única explicação que me deram foi que ele foi encontrado dentro do banheiro. Detalhe, essa criança, para sair da creche, ela teria que ser entregue ao responsável, né, claro, óbvio, e que estivesse portando a carteira de identificação da criança, o que não aconteceu, porque a carteira de identificação do menino estava com a mãe em casa, né? Até 2 horas da tarde estava comigo. Inclusive, minha menina foi pegar com o cartão, depois ela disse que caiu no meio do caminho, perdeu. Mesmo assim, a educadora, uma das educadoras me entregou, que eu fui na casa dela saber o que ela poderia me explicar disso. Ela me entregou, disse, olha, a carteirinha foi achada. Só que o menino sumiu, foi 2 horas da tarde, então 2 horas da tarde a carteirinha estava na minha casa. E o vigia afirma, como afirmou, inclusive, para a vice-diretora da escola, que o menino foi entregue a uma pessoa. Ele afirmou várias vezes. Mas essa pessoa, o vigia, deu as características? Era um homem, era uma perguntei, mulher, uma adolescente, era uma criança? Ele disse que não se lembra, porque nesse horário tinha muitos meninos para pegar. Ele disse que não se lembra se foi homem, se foi mulher. Ele disse que sabe que entregou a criança. E o menino foi encontrado hoje de manhã, segundo eles, dentro do banheiro da creche. E essa pessoa teria apresentado a carteirinha? Segundo ele disse que só entrega as crianças com a carteira. E essa carteira, a filha da senhora, que tem quantos anos? Minha menina tem 11. Quando estava indo buscar o Gladstone na escola, foi com a carteira, mas teria perdido no meio do caminho? Ela perdeu depois que saiu da creche, que ele disse que o menino já tinha entregue a uma pessoa às 2 horas da tarde. Mas a senhora recuperou a carteira? Recuperei. E a senhora esteve na creche à noite, o vigia voltou. Vocês percorreram toda a creche. Me conta essa história. Vocês passaram por todos os cômodos? Todos, ele só abriu alguns cômodos, mas em todos eu bati gritando, chamando o nome dele. Eu tenho certeza, se ele estivesse ali, ele tinha escutado eu chamar e outras pessoas chamar por ele. Algum gemido, algum choro, um grito, ele ia dar. A direção da creche, hoje pela manhã, quando a senhora chegou lá às 6h30 da manhã, disse o que para a senhora? Só que tinha encontrado ele dentro do banheiro. Mas ninguém ligou para a senhora para avisar que a senhora fosse buscar seu filho? Segundo, disse que ligou para outro pessoal, mas não chegou no meu número. Você que foi, assim, saber o que estava acontecendo. O que fui pedir, o que eu fui dizer é isso, que eu queria o meu filho. Se eu botei meu filho lá, eu queria meu filho. E ele, como é que estava o Gladstone, a aparência física dele? Estava normal, cheguei em casa, dei um banho nele, olhei meu filho todinho, da cabeça aos pés, graças a Deus está todo perfeito. O que ele conversou com a senhora? Eu sei que ele é muito pequenininho, tem apenas 3 anos, mas ele disse o que para a senhora? Só que dormiu no chão. Só isso, ele não sabe falar mais nada. Olha, é uma história muito misteriosa. Se essa criança foi entregue a outra pessoa, a gente não sabe, vai ser apurado. Se essa criança foi deixada realmente dentro da creche, também uma negligência, né,
dos cuidadores é realmente... fosse A senhora já veio se aqui no fosse uma Conselho sexta- Tutelar, né? Prestou um boletim de ocorrência. Isso. E se fosse numa sexta-feira, quer dizer que eu só via encontrar o meu filho na segunda-feira. O Conselho Tutelar, inclusive, já levou um comunicado, né, para a direção da creche vir aqui conversar, né, explicar. E o caso vai ser encaminhado ao Ministério Público. Foi isso que disseram a senhora, né? Isso, eu vou correr atrás até o fim. A senhora quer saber o que Eu quero aconteceu? saber Onde o foi que... realmente Bom, aconteceu, onde porque os- tem alguma coisa que não encaixa. Se ele diz que afirmou que entregou a criança, que chamou no microfone e, de repente, no outro dia, essa criança aparece dentro da creche. E não sabe informar as características dessa pessoa que teria levado. Não sabe. Realmente. O bom dessa história é que, graças a Deus, como a Gislene disse, né, o Gladson voltou para casa, 3 aninhos, ela já verificou, assim, aparentemente não aconteceu nenhum mal, né? Tá ok. Tá brincando normal com os irmãos, tá tudo ok com ele. Vamos esperar para ver aí o que, é que vai acontecer a partir do momento que o Conselho Tutelar ouvir, né, a direção da creche, encaminhar, remeter toda essa história para o Ministério Público. É uma história recheada de mistérios, como a gente já disse, e vamos ver o desenrolar aí no decorrer dos dias. A gente vai voltar a mostrar esse caso e ver o que é que realmente foi apurado. Segue no estúdio. E aí? Hein? Bota beber uma aguinha aqui, porque tá difícil engolir essa história, viu? Tá difícil. Ganhei até... Ó, abra aí, vá! Abra a câmera! É isso. Sob nova direção, ganhei até uma bancada agora, hein? Fui promovido, ganhei um balcão, agora já posso vender meu peixe, né? Que beleza. Ó, eu não engoli absolutamente nada do que disseram a esta mãe. Tá muito nebuloso essa historinha. Muito nebuloso. Agora, eu quero agora informações ao vivo com a repórter Jéssica Cruz, que está exatamente na creche onde tudo aconteceu. Porque poderíamos ter aí, viu, Jéssica, a possível solução do problema se as devidas câmeras de segurança estivessem funcionando ou instaladas, ou seja lá o que for, né? Mas infelizmente, mais uma vez, há um negligenciamento por parte da Prefeitura Municipal de Aracaju. Eu quero saber, inclusive, com você, Jéssica, qual é o posicionamento da Secretaria Municipal de Educação sobre esse caso. Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Que susto, né? Nós estamos aqui agora na creche, que também é escola, Júlio Prado Vasconcelos, que fica no bairro São Conrado, próximo à Avenida Heráclito Hollenberg. Eu vou conversar agora com a secretária municipal de educação, a Cecília Leite, que vai dar mais detalhes. Qual o posicionamento agora com relação a este caso? A família já disse que vai acionar o Ministério Público e a secretaria. O que tem a dizer a respeito disso? Quando eu fui informada pela coordenadora, pela diretora em exercício da escola, eu prontamente pedi que ela fosse à delegacia prestar BO, pedi que ela fosse ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar não foi registrado a queixa ontem, o fato ontem, porque o Conselho Tutelar não faz plantão à noite, mas essas medidas já tinham sido tomadas, esse era o meu posicionamento ontem à noite, e que nós fôssemos fazer essa ação, né? Imediatamente, quando eu soube do fato ontem, em torno de 21 horas e 30 minutos, mais ou menos, eu pedi que eles retornassem à creche. Retornou à creche às 21h30, 22 horas, em torno das 21h30, 22 horas. Retornou à creche, retornou ao espaço da escola com a mãe, com várias mães da comunidade. Elas entraram na creche, gritaram o nome da criança na creche. A creche foi revistada com elas gritando o nome da criança e com todos em busca da criança. Essa criança não foi encontrada ontem à noite e ela foi encontrada hoje pela manhã. Aparentemente passou a noite dormindo porque estava tranquila, estava calma. Ela não apresentava nenhum aspecto de choro, é o que é narrado pela equipe diretiva da escola, mas nós vamos apurar sim. Nós vamos apurar a responsabilidade a partir do BO, a partir do registro. Quem quer que seja apurado somos nós. Nós vamos apurar, nós vamos levar isso, apesar de ser um fato pontual,
né? Essa creche tem 18 anos de existência, esse fato nunca ocorreu. Aliás, nunca ocorreu em nenhuma creche da Prefeitura de Aracaju, é um fato pontual, mas nós vamos tomar todas as providências sim. Agora, segundo a família, o rapaz que entrega as crianças para a mãe, para o pai, essa criança ela teria saído, alguém teria vindo buscá-la. Isso confere? O que me foi narrado, né, eu não estava presente, o que foi me narrado foi pelo secretário da escola. Ele disse que quando a irmã, que é quem sempre pega a criança na creche, veio pegar a criança, observaram que ela não estava na creche. Então foi dito que ela não mais estava na creche. Como esse cuidado de pegar pode ocorrer, ocorre também, segundo os fatos narrados pela mãe da escola, ela retornou para saber se a mãe havia pego a criança. Somente às 21 horas é que a mãe retornou à direção da escola dizendo que a criança não tinha chegado em casa. Foi nesse momento que vieram à escola, vieram à creche e foi revistado todo o espaço. Tiago tem uma pergunta para fazer para a senhora. Tiago. Secretária, muito boa tarde. Prazer, satisfação em tê-la aqui no Balanço Geral Sergipe. Olha, são pontos que a gente não consegue entender, né? Por exemplo, essa questão da entrega ou não da criança pelo funcionário da creche, já que para pegar a criança é preciso ter uma carteirinha. De repente a criança, eles dão conta de que a criança não está mais na creche. Aí de repente acha a criança na creche hoje pela manhã. Tem alguma coisa aí nesse meio caminho, né? No meio desse caminho que está alguma coisa errada, secretária. A senhora concorda comigo? Concordo. E é sobre esse fato que nós vamos apurar, né? Há um erro. Nós vamos identificar qual foi o erro, onde foi o erro e de quem foi o erro, né? Nós não concordamos com o negligenciamento com criança, né? Nós, de forma alguma, podemos pactuar com qualquer forma de negligência. Por isso que eu estou dizendo, vamos apurar direitinho, eu concordo. Isso não pode ocorrer, isso não deve ocorrer, nós não pactuamos com isso e nós vamos apurar esse fato sim. Agora, nessa escola, nessa creche, existem câmeras de segurança? Existem câmeras de segurança nessa escola? Não, não existe em nenhuma outra. Nós encontramos uma rede sem nenhuma internet, sem nenhum acesso de vídeo monitoramento, sem nenhum processo de vídeo monitoramento. Esse é um processo que nós estamos licitando para todas as unidades escolares da CEMED de Aracaju e que a gente vai sim fazer. Agora, ela não existe, o processo está sendo licitado, mesmo porque a gente está fazendo o primeiro processo de fibra ótica, de chegar à internet nas escolas para que a gente possa, então, fazer o vídeo monitoramento. Agora, e a família? Vocês conversaram com a família? Vão dar algum apoio psicológico até, né? Porque a mãe está abalada, a criança, mais de 12 horas desaparecida. Eu estou indo hoje ainda na casa da mãe, irei conversar com essa mãe, e se a mãe e a criança, irei informar isso à mãe, né? Aliás, eu vou também ouvir o relato da mãe, porque eu ouvi o relato da equipe diretiva, eu vou ouvir o relato da mãe, dizer à mãe as medidas administrativas, legais, todas as medidas legais possíveis serão tomadas ainda hoje. E vou também conversar com a mãe, dialogar com a mãe sobre a necessidade de uma assistência, de um cuidado maior com a mãe também, que passou um susto, e com a criança também. Isso tudo será encaminhado ainda hoje. Ainda hoje eu vou na casa da mãe. Outro detalhe é que a creche e escola funciona normalmente, né? A creche funciona normalmente, é como eu disse para vocês, essa creche funciona há 18 anos e esse é um fato isolado, né? A creche ela está com suas condições de funcionamento. Hoje as crianças vieram normalmente para cá? Está normal. O atendimento está normal, segue normal. A creche tem muita credibilidade na escola, esse foi um fato isolado. Lamentamos, mas não lamentamos passivamente. Lamentamos o fato ocorrido, mas nos posicionaremos sim sobre esse fato. Ok, muito obrigada. Tiago. Obrigado, Jéssica. Obrigado também à secretária pelas informações. E olha, eu não vou descansar. Pode cortar aqui o meu ponto, por favor, produção. Eu não vou descansar enquanto eu não tiver informações precisas sobre esse fato. Eu repito, tem alguma coisa errada neste reino da Dinamarca. Não dá para entender. E outra, mais uma vez, um espaço que pertence à Prefeitura de Aracaju não conta com monitoramento eletrônico de câmeras. Vamos lembrar do caso
do comerciante, do empresário, que foi levar a mãe do Nestor Piva e teve o seu carro totalmente arrombado no estacionamento do Nestor Piva e aquele espaço sequer tinha uma câmera de segurança. Num tempo de hoje, que a violência está exacerbada, que as coisas acontecem a cada momento, qualquer bodeguinha de esquina tem uma câmera de segurança. Tanto é que a gente recebe aqui vídeos e mais vídeos de assaltos e furtos todo santo dia. Eu não consigo entender como é que uma prefeitura não consegue pôr em prática esse tipo de coisa. Ah, mas tem a burocracia, compras de câmara, licitação, blá, 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 blá. Mas já tinha dado tempo. Já tinha dado tempo. Não é possível. Vai esperar acontecer o quê? O pior. Porque num momento como esse, a câmera, o monitoramento eletrônico era extremamente importante para elucidar o que aconteceu. Porque não está batendo a informação. Não está batendo. Gente, você imagina uma criança de 3 anos, 3 aninhos, passar a madrugada inteira sozinha, entre aspas, que eu não sei o que aconteceu, né? Não sei se ele de fato estava lá na creche, onde ele estava. Essa criança, se não tiver agora um olhar um pouco mais sensível, ou seja, se não possibilitar a ele um tratamento psicológico, um acompanhamento pelo menos, essa criança pode ter seríssimos problemas no futuro. No futuro. Danos irreversíveis muitas vezes. Então, é preciso ter um olhar um pouco mais atento sobre essa situação. É inadmissível. Eu não consigo me colocar nem no lugar como pai que sou, de 3 filhos. Comecei cedo, né? Claro. Dá pra se colocar no lugar, meu amigo Júnior Guedes, você que é pai de uma criança? Hein? É desesperador. Você imagina, você manda a outra filha mais velha pegar a criança. Ah, não tem não, mamãe. Já disseram que alguém já pegou. Como assim? Como assim? Das 7 da noite a criança não aparece. É desesperador isso. Desesperador. Vamos acompanhar esse caso e eu vou cobrar.